Eu vi Jesus. Fiquei 7 dias mantendo a oração, depois que eu terminei os 21. Eu falei, não vou desistir não. Vou entrar mais 7 dias, de 6 da manhã a 6 da tarde. Aí comecei a jejuar. Aí eu entrei numa prova financeira, velho. Terrível, terrível. Aí o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, eu tô orando lá dentro da minha casa, no meu quarto, deu 3 horas da manhã, eu sempre orava. Um amigo meu, Bruno, ele falava um negócio interessante. Ele falava, eu gosto de orar no escuro porque qualquer clarão é Deus. E eu peguei isso pra mim. Aí eu sempre orei de joelho com a cara no pó, assim. Aí eu tô orando lá, orando. E, cara, como eu disse aqui, o que eu mais amo na minha vida é os meus filhos. E Deus pode matar os dois agora, se eu tô mentindo no que eu vou contar aqui. Eu tava de joelho dobrado, desceu um ser de branco dentro do meu quarto, impôs as mãos nas minhas costas. E quando tocou nas minhas costas, cara, um incêndio de glória tomou de conta de mim, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu sentia correntes elétricas no meu corpo, assim, uma glória, assim, tão tremenda. E eu comecei a falar umas línguas que eu nunca vi ninguém falar aqui. Eu fui tomado em mistério, assim, tão falando uma língua estranha. Então, aí, cara, diante de Deus, eu comecei a flutuar. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão, me deu um medo. Eu pensei, cara, e se isso acabar e eu cair de uma vez? Eu vou ficar de lado, porque se eu cair de lado eu não me machuco tanto. Na hora que eu virei pro lado, eu voltei pro chão e acabou. Cara, o arrependimento. Me arrependi tanto daquilo. Falei, meu Deus, aí eu orei um pouquinho ali, deitei e fiquei, nossa, por que eu quis ajudar Deus? Por que eu... Cara, como eu sou um vacilão, e fiquei naquela... Aí no outro dia, no quarto dia, quando eu terminei o propósito, 6 horas da tarde, que eu fui procurar alguma coisa para comer, nem sal tinha no meu armário, cara. Olhei para aquilo, me deu uma tristeza tão grande. Falei, mãe, tem comida não? Ela, não, o que tinha aí os meninos comeu. Aí eu fiquei assim, deitei, esperei dar 3 horas. Quando deu 3 horas, que eu fui orar, eu dobrei o joelho e falei, Deus, hoje eu não dou conta de orar. Se eu for orar, eu vou reclamar contigo, porque a minha casa está sem comida. Eu não quero murmurar contra ti. Eu vou me deitar, eu estou fraco. Mas se o Senhor quiser me dar uma experiência... Aí eu deitei, Fábio. Na hora que eu deitei, cara, imediatamente, eu fechei o olho assim, só que eu estava acordado. Aquele mesmo ser de branco desceu. Na hora que ele desceu... Ele pegou no meu ombro aqui e começou a puxar. No que ele começou a puxar, foi até desconfortável, porque eu fiquei assim, ó. E eu cheguei a... Confesso que eu cheguei a sentir até uma dor, assim, porque foi desconfortável. Quando ele viu que eu estava resistindo, puxou de uma vez. No que me puxou de uma vez, eu fiquei em pé e eu vi meu corpo deitado na cama. Meu Deus. Aí eu olhei assim, aí aquele ser que estava do meu lado pegou no meu ombro e disse, vem comigo. Aí só fez assim e subimos. A gente começou a subir numa velocidade terrível e passou aqui as nuvens, as estrelas, né? Aí chegou num lugar que era tão claro, mas tão claro, que quando eu olhei assim, e olha que eu estava em espírito, eu fiz assim, ó, porque eu não conseguia ver, era tipo aqueles flash de câmera fotográfica, só que 1000 vezes mais forte. Aí ele foi me levando para um quarto, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Esse quarto, as paredes dele era tudo cinza, não tem aquelas telhas Eternite? Sim. Era como se fosse aquelas telhas nova, molhada, aquele cinza chumbo escuro. O quarto todinho tinha um altar no canto de lá. Aí eu cheguei nesse quarto assim, fiquei olhando o quarto. Aí eu percebi que alguém começou a se movimentar. Porque eu via tipo como pegadas, e essas pegadas subiam assim, cada passo que dava subia em forma do pé uma chaminha de fogo e apagava com a fumacinha. Aí foi caminhando para de trás do altar, invisível. Aí quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Aí eu fiz assim de novo. Quando eu olhei, cara, eu vi um homem de branco. Isso aqui vai chocar pessoas agora. Quando eu olhei aquele homem de branco, eu tentava olhar o rosto assim, e não conseguia. Era como a luz do sol, e era como se não existisse ao mesmo tempo. Aí eu tive um discernimento que era Jesus. E na hora que eu tive o discernimento que era Jesus, eu olhei para as mãos. Aí as mãos
Eita, turma aí, racista vai sofrer agora. Quando eu olhei para a mão, eu vi a mão, não sei porque Jesus se apresentou para mim desse jeito, da cor da minha. Moreno, eu olhei aqui, ó, bem aqui. Tinha um furo e marca de sangue de um lado, furo e marca de sangue do outro. Aí eu perguntei, é tu, Jesus? Ele disse, eu sou. Cara, na hora que ele disse eu sou, eu fiquei assim tão emocionado que eu comecei a perguntar, Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cegos, surdo, mudo? Aí ele falou, ainda não. Estende as mãos. Aí ele veio caminhando e botou um quadradinho da mesma cor, cinza, na minha mão. E eu peguei assim. Aí eu falei, Jesus, por quê? Foi a última pergunta que eu fiz. Eu falei, Jesus, por que as almas não se convertem nos dias de hoje como antigamente? Eu disse, naquele grande dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí eu pensei, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí aquele anjo me pegou pelo ombro e saiu. Eu vi um jardim com flores que não existem aqui na terra. Não tinha fim. Coisa mais linda, a gente saiu sobrevoando. Aí eu tinha uma ideia, que eu tinha lido aquele livro da Rebecca Brown, A Divina Revelação do Inferno. Eu tinha uma ideia que se um dia eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei para aquele anjo, me leva no inferno, eu quero conhecer o inferno. Aí aquele anjo desceu comigo, entrou no centro da terra e desceu até um local que tinha uns portões. De fato, isso aqui que a Rebecca Brown narra naquele livro, a Mary Baxter, na verdade, né? Dos portões faz sentido. Eu vi aqueles portões e tinha umas correntes, uns ferrolhosão assim, aí o anjo tentava abrir e não abria. Aí ele pegou e me levou, a gente subiu e foi lá pro Polo Norte ou Polo Sul. Eu sei que é esse lugar, por quê? Porque a gente entrou no meio da geleira, no meio do gelo ali. E a gente entrou para dentro, assim, no meio do gelo e chegou num lugar que tinha um buraco, assim, mais ou menos desse tamanho, só que não dava para entrar, mesmo em espírito, nem eu, nem o anjo. Aí eu, assim, eu ouvi alguma coisa, eu botei meu ouvido assim, cara. Isso é marcante. Cara, eu ouvi gritos. As pessoas gritavam como se estivesse arrancando um dente dela sem anestesia, estivesse cortando os dedos dela assim com alicate. Eram os gritos. Elas xingavam Deus de tudo quanto é nome, como se a culpa fosse de Deus, de eles estarem ali. E daqui a pouco eles paravam de xingar Deus e começavam a pedir perdão para Deus. Deus, tá bom, eu já paguei, Deus, me tira daqui agora. E aqueles gritos horríveis. Aí eu, em vez de conhecer o céu, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Como eu vacilei aquele dia, eu falei, ô anjo, se não dá para conhecer o inferno, me leva para casa. E ele veio numa fração de segundo voando comigo e me jogou no meu corpo. No que ele me jogou no meu corpo, Aí eu levantei, acordei assim, eu falei, meu Deus. Que sobrenatural. Que sobrenatural. Aí eu fui pro culto no outro dia, eu tava andando, cara, eu ouvi um barulho. Quando eu olhei para minhas pernas assim, eu via fogo, cara. Eu tava numa unção tão tremenda que nesses dias eu peguei um ônibus, as pessoas endemoniavam, eu via as pessoas fazendo assim, e eu fingia que nem tava vendo, eu falava, Deus, não deixa as pessoas manifestar.